Neste vídeo eu vou contar para vocês uma experiência real que aconteceu aqui no leilão de ponta a ponta e que vai mostrar a jornada que o investidor ultrapassou desde quando ele decidiu investir nesse mercado e até a venda do imóvel. Veja só. Primeiramente, fomos procurados por um investidor interessado em conhecer mais sobre o assunto. Recebemos esse investidor em nossa sede, explicamos a ele como funciona toda a jornada, custos, desafios, etc. Este investidor se sentiu mais entusiasmado em dar sequência no investimento. Foi quando então perguntamos para este investidor qual era o valor disponível para o investimento e qual o perfil de imóvel que ele gostaria de arrematar. Foi quando então ele nos disse: Lucas, gostaria de investir no máximo R$600 mil e o meu imóvel ou o perfil desejado de imóvel é um apartamento na zona sul de Belo Horizonte de 2 ou 3 quartos e o interesse é que eu consiga vendê-lo com agilidade. Ciente dessas informações, começamos a buscar em nosso banco de informações, nosso banco de dados, quais as oportunidades de imóveis que naquela época estavam disponíveis dentro do perfil traçado. Encontramos 3 oportunidades, 3 apartamentos cujo valor estavam dentro da faixa indicada pelo cliente e a partir dessa seleção fizemos uma análise criteriosa se existiam questões jurídicas que pudessem afastar aquelas oportunidades e, na sequência, fizemos uma análise sob a ótica comercial para que pudéssemos ter a certeza de que os imóveis eram realmente conforme foram anunciados nos sites dos leiloeiros e se era uma oportunidade de mercado interessante ou não. Dos 3 imóveis, um deles, logo na análise jurídica, foi descartado. Por qual motivo? Ao analisarmos criteriosamente a documentação relacionada àquele apartamento, descobrimos que constava na matrícula um usufruto, ou seja, a propriedade do imóvel estava vinculada àquela pessoa que infelizmente perdeu aquele imóvel no processo judicial, mas o usufruto, o direito de usufruir do imóvel, era de uma terceira pessoa, que continuaria tendo esse direito mesmo que o investidor fizesse um arremate, ou seja, um mau negócio. Das 2 oportunidades que restaram, a análise jurídica foi, ok, bandeira verde, não há nenhum empecilho, nenhum problema jurídico que não seja solucionável. Partimos então para a análise sob o olhar comercial. Os profissionais capacitados do leilão de ponta a ponta visitaram os 2 imóveis. E essa visita, ela acontece inclusive com o objetivo de, eventualmente, acessar o prédio e até mesmo um apartamento. Existem muitos casos, muitas situações em que é possível que essa visita aconteça, seja porque há uma determinação judicial para que se possa visitar o imóvel, ou porque a pessoa que lá reside não coloca nenhum tipo de objeção para a visita. E aqui no leilão de ponta a ponta, sempre buscamos um diálogo cordial, respeitoso e humano com aquele antigo proprietário que eventualmente ainda está na posse do imóvel. Então, as visitas dessas 2 oportunidades restantes foram feitas e qual que foi o resultado? Um dos imóveis foi descartado. E por qual razão descartamos uma das 2 oportunidades restantes? Porque descobrimos nessa visita no local que um destes imóveis estava em uma condição extremamente precária. O antigo proprietário, infelizmente, não tomou os cuidados mínimos de manutenção daquela propriedade. Logo, o gasto que seria necessário para o investidor deixar aquele imóvel apto a uma venda rápida seria muito alto, não justificaria o investimento. Conclusão, restou uma oportunidade das 3 que foram inicialmente selecionadas que, sob a ótica jurídica e sob o olhar comercial, estavam aptas para que fosse realizado o investimento. Na sequência, preparamos toda a documentação, fizemos o cadastro daquele investidor no site do leiloeiro para que no dia do leilão ele estivesse 100% preparado e habilitado para fazer o seu lance. E um detalhe interessante, esse investidor, ele pediu que participasse ao nosso lado do dia do leilão. E eu vou contar para você, é uma adrenalina muito grande, muito interessante. No dia do leilão, estávamos todos juntos, investidor, profissionais do leilão de ponta a ponta, sentados à mesa em frente ao computador, atentos aos lances que foram iniciados. E por sorte deste cliente, só apareceu uma outra pessoa interessada naquele imóvel, que deu ali 2 ou 3 lances, mas não suficientes para cobrir o valor disponível para esse investimento que o investidor já havia autorizado. A conclusão é, finalizamos o arremate com sucesso, todos muito felizes na sala, e aquele imóvel então passou a ser de propriedade do investidor. Aliás, passou a ser um direito de propriedade
propriedade, porque depois do leilão precisamos cuidar de uma série de trâmites burocráticos para que aquele imóvel pudesse então ser transmitido formalmente para a pessoa do investidor. E assim foi feito. Cuidamos da emissão e do pagamento do ITBI, que é um imposto cobrado na transferência de imóveis. Cuidamos dos trâmites perante o cartório de imóveis, para que aquela propriedade fosse transmitida de direito para o investidor, e depois disso cuidamos da tomada da posse daquele imóvel. Lembra que eu disse que na visita que sempre recomendamos e fazemos no leilão de ponta a ponta, normalmente conseguimos conversar com aquela pessoa que hoje ou que naquela ocasião residia no imóvel? Pois bem, este imóvel que foi arrematado, já tínhamos visitado quem estava residindo naquele imóvel e bastou um telefonema, uma reunião para combinarmos amigavelmente a entrega da posse daquele imóvel. E assim foi feito. E uma curiosidade, pagamos a mudança daquela pessoa para o novo endereço, reforçando o compromisso do leilão de ponta a ponta de proceder com os trâmites necessários à tomada da posse de forma respeitosa e humana. Posse entregue, chegou a hora do nosso time especializado analisar se aquele imóvel precisa ou se é recomendado que se faça alguma intervenção para que o imóvel tenha uma liquidez melhor de mercado. E eu vou contar para você qual que foi a recomendação nesse caso específico. Nosso time recomendou: mude a tonalidade da pintura daquele imóvel e faça uma mudança estrutural na sala, porque isso será suficiente para que o imóvel seja mais atrativo. E assim foi feito. Uma pequena reforma foi realizada naquele imóvel e, passado ali mais ou menos 30 dias, reforma concluída, partimos para a última etapa, que é a venda daquele imóvel no mercado pelo seu valor de mercado. Essa venda aconteceu rapidamente, se me recordo bem, mais ou menos 60, 70 dias, e o cliente então pôde desfrutar de um resultado econômico daquele investimento muito superior a qualquer investimento tradicional financeiro disponível hoje no mercado. Me recordo que naquela ocasião o retorno real foi de mais de 2%. Pense bem, qual investimento hoje te entrega um retorno dessa magnitude? No fim das contas, esse cliente investidor, depois de vender o imóvel, retornou para o leilão de ponta a ponta querendo mais oportunidades e agora com mais fôlego financeiro. É o que normalmente acontece no leilão de ponta a ponta. Aqui cuidamos de tudo, do início ao fim da jornada.